João, tudo bem? Tudo bem, obrigado. E consigo também? Tudo bem, tudo certinho. Eu estava escutando um satsang hoje e, e aí, não sei se você comentou alguma coisa nesse sentido, mas isso foi uma reflexão aqui. Então, porque os animais, eles olham, ouvem e sentem, têm os sentidos, né? Igual a nós. Eles não têm o sexto sentido, que é a percepção, Não, não. tá? Porque eles não têm pensamento. Ah, tá. Eles não têm o pensamento. Hum. Eles não têm, eles não sabem que existem ainda. Portanto, ou seja, a consciência percebe a sensação, reage a ela, mas não a memoriza, nem a associa a nada. Ela ainda não associa, ela não memoriza a experiência, portanto, a sensação, que depois a experiência em si vê o acontecimento acontecer, percebe a sensação, mas ela não memoriza isso. Ela não memoriza, os animais não memorizam ainda ah, a, a experiência que acontece. Tá, entendi. Eles não sabem que existem. O animal não sabe que existe ainda. O animal não percebe a existência. Ele não sabe que existe. Uhum. É consciência na mesma, é na mesma consciência. É a mesma consciência, mas está numa dimensão diferente. Ainda não acessou ao sentimento eu existo. Entendi. E é esse sentimento, esse senso de existência que gera a separatividade? Não é o senso de existência que gera a separatividade, é o não saber aquilo que nós somos. Certo? Quando, quando, quando a consciência começa a perceber eu sou, existo, quando começa a acessar a este senso de existência eu sou, existo, ela começa a ter pensamentos e começa a memorizar e começa a relacionar aquilo que ela entende e as sensações. E aí começa a vir a separatividade. Porquê? Só porque ela não sabe aquilo que ela é e ela começa a criar uma história sobre si. Então percebe, eu sei que existo, mas não sei o que sou. Portanto, eu começo a criar uma história. Eu começo a criar uma história sobre mim. Esse eu, ele está separado do resto. Ele está separado do resto. Ou seja, quando a consciência percebe eu, quando ela se percebe aqui eu, ela percebe ele, ela, você, vocês, eles, elas, ela percebe isso. Então separa-se, estou eu e o resto, e os outros ali. A experiência ali e eu aqui. E eu estou sempre muito exposto às sensações que as experiências provocam e classifico umas como boas, outras como más. E então o que é que acontece? O mundo é perigoso, porque eu começo a criar um monte de filmes em função daquilo que eu vou vendo e que eu vou aprendendo. Eu estou sempre em risco. E ela não percebe, o meu corpo vai acabar de qualquer jeito. Mas eu estou sempre em risco. É isso que acontece com a consciência. Ela está sempre em risco. Por isso é que o ser humano se defende tanto e está constantemente sempre a tentar acrescentar-se e arrumar uma sensação agradável para não ter isso. Certo? É isso que acontece. É a separatividade. O que é que acontece? Aquela experiência pode-me provocar alguma situação desagradável. Ela põe-me em risco. Põe em risco quem? A imagem que eu tenho de mim. Essa imagem que eu vou criando de mim. Certo? É tudo pensamento. Se eu não tiver isso, a experiência deixa de ser desagradável. Porquê é que há experiências que para si não são desagradáveis e para outras pessoas são? Porquê é que há experiências que eu acredito que me põem em risco e outras pessoas não? Certo? Uhum.
Há experiências que para si são agradáveis, para outras pessoas são desagradáveis. Há experiências de que você foge delas, outras pessoas não fogem delas. Eu não me sinto em risco com determinadas coisas. Não me sentia em risco com determinadas coisas e outras pessoas sentiam. E nós, deixa lá, isso não tem problema, não tem importância nenhuma. Não, tem, porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro, que é uma história à volta daquilo. Em função de quê? Em função da aprendizagem dos conceitos que tem. Isso é separatividade. Quando você reconhece aquilo que você é e começa-se a perceber aqui, começa a desmontar este eu que sofre, este eu que fica preso, este eu que está constantemente em risco, quando ele começa a ser desmontado e você começa-se a perceber aqui, esse risco em que nós estamos sempre começa a desaparecer. Você começa a perceber o que é a existência em si, o que é que você é. Você já percebeu a paz interior, já percebeu o que é tudo, não é? Então você começa a perceber que não tem um risco. Tem um risco porque só tem um risco se eu pensar. Quer ver? Ora, fecha os olhos, só por favor. Ora, fecha os olhos. Ponha atenção na respiração. Perceba o ar entrar e a sair. Agora, tira a atenção de tudo. O que é que fica aí? Eu, Fico eu, não é? sim, Percebe a paz? sim, Percebe o silêncio? sim. Há alguma separatividade agora? Algum risco? Não, Não, claro. Quando você está aqui sendo o que você é, percebe a vibração? sim, Não tem pensamentos, não é? não. Está parado. Está tudo parado. Então não há história do eu. Tudo é um pensamento. Se você não pensar, não tem nada. Está aqui você, eu. Você está aqui, há uma paz interior, um silêncio. Venha aqui ao peito. Esteve um gostoso no peito. Sim, Uma sensação muito agradável, não é? sim, Pronto, é a existência. Quando você pensa, essa sensação agradável, ela muda de dimensão vibracional. E então você percebe-a como desagradável e começa a classificá-la. É culpa, é medo, é isto, é aquilo, é aquilo outro. E começa-lhe a dar nomes. É ansiedade, é isto, aquilo. Depois a pensar no futuro, depois a pensar nisto, no passado, nisto, naquilo. Depois a ir buscar histórias, a criar um monte de histórias à volta da existência em si. O que é que está acontecendo? Nada. Eu estou aqui. Agora há experiências. Claro, você tem que ficar assim quieta e ser guiada para perceber isto, não é? Agora, à medida que isto vai enraizando, você vai percebendo isto no dia a dia, assim sempre. Fica permanente assim. Né? sim. Ela não pode interferir, porquê? Porque você está aqui consciente, você sabe aquilo que é, você não cria. O pensamento egóico tem o pensamento prático, que é o pensamento normal, é o pensamento normal que todo mundo tem, não é? É o pensamento normal, é o pensamento para a interação com as experiências, não é? É o pensamento de interação com as experiências. Para ter essa interação com as experiências, você tem este pensamento normal. Eu, toda a gente tem.
Acontece uma coisa, eu penso, vou fazer, resolvo isto, aquilo, vou àquilo que eu aprendi, que está guardado na base de dados, memorizado, buscar a aprendizagem e resolvo coisas práticas. Agora, quando é relativo a mim, o que nós chamamos de pensamento emocional, o pensamento egóico, que é o pensamento eu, ou o pensamento psicológico, que é como se chama esse pensamento, você começa a ter confusão, porque são tudo crenças, vai buscar crenças. Se você estiver quieta, você está aqui, você sabe as coisas práticas. Porquê? Porque você está consciente de si, você sabe aquilo que você é. Porque você está sendo eu. Como você, eu disse, quem está aí? Você, eu. E isso é uma história? Não. Você não está, claro que não. É o senso de existência. Você está sabendo que existe e que está aqui. E, portanto, há uma paz interior e há uma alegria interior. É muito bom estar aqui, percebe? Entendeu?